Começando mais um Falando sobre a Palavra, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Sara. Fauner. E a Lana. E hoje nós vamos falar sobre amigos de Deus. Amigos que agradam a Deus são importantes? Toda vez eu tô travando, o tema tá ficando muito grande. Agradam a Deus? Amigos que agradam a Deus são importantes? E aí, gente, o que vocês acham? É importante? Não é importante? Por que é importante? Quem vai começar? Eu começo. Só porque eu estou com o microfone na mão. Catherine não tá hoje. Catherine não tá hoje, sobrou pra mim. Geralmente eu falo, pega, Catherine. Sim, são importantes. Tudo na nossa vida deve ser para agradar ao Senhor. Pô, como que você vai ter uma amizade que... Voltando aqui, deixa eu me concentrar. Explica, vai. É que a pastora Raquel apareceu com umas flores aqui que vão pra mesa da Santa Ceia amanhã. Aí a gente fica assim, ó, já. É você que vai montar? Ai, que bonitinho. Voltando, onde é que eu parei? Eu me perdi todinha, Senhor. Ah, tá. Okay, você falou sim, aí você foi falar, você se distraiu. Assim, porque tudo na nossa vida deve ser para agradar o Senhor. Não só um dia, uma situação, uma escolha, o que eu quero, mas tudo. No meu processo de conversão, eu troquei totalmente os meus amigos. Eu tive que deixar de andar com pessoas que... como eu posso dizer, que não compartilhavam, não queria compartilhar da mesma vida que eu compartilhava com Cristo. Como é que eu vou ter amizade com uma pessoa assim? Se minha vida deve ser inteiramente para agradar ao Senhor, como que vai funcionar? Não funciona. Então eu tive que fazer essa limpeza. Pode falar. Não, só tô... Ah, tá, né? Geralmente quando vocês pegam o microfone assim é que vocês querem entrar falando rápido. A Catherine é assim, tá vendo? A gente já adaptou o programa a Catherine. Quando ela não vem, a gente fica perdido. Então, quando eu passei por esse processo de conversão, eu realmente tinha amigos assim que, além de não acreditar em Deus, tinham atitudes que eram totalmente fora dos princípios do Senhor. Aquilo que a gente procura realmente fazer todos os dias só para agradar a Ele. Então eu tive que ter essa limpeza. Eu fiquei um tempo sem amigo, que foi muito estranho também, porque o primeiro passo é a gente se tornar amigo de Jesus, porque a gente tem que aprender a se relacionar com Ele. A gente tem que aprender. A gente aprende o que é uma amizade verdadeira quando a gente começa a se relacionar com Cristo. É bem essa verdade. Porque Ele é nosso Pai, Ele é nosso Deus, Ele é o nosso Senhor e Salvador, mas Ele também é o nosso amigo. Então Ele nos mostra, Ele coloca pessoas que vão orar pela gente, que vão ser nossos amigos, que vão andar com a gente em um propósito. Ele tem essas pessoas pra gente. Cabe a nós entender. Quando Ele falar, abre mão dessa amizade, a gente tem que abrir mão daquela amizade. Não adianta forçar em algo que Ele não quer. A verdade é essa. Até mesmo em amizade, em relacionamentos e por aí vai. É que a nossa vida, ela é feita com propósitos. Então, quando você não tem um amigo que te deixa mais próximo do teu propósito, se torna até um próprio jugo desigual. São duas pessoas caminhando juntos, mas com objetivos diferentes. Entendeu? Então, basicamente assim, vamos imaginar uma corda e cada pessoa segurando a ponta dessa corda. E cada uma quer ir para uma direção. Uma quer ir para lá e a outra quer ir para lá. Chega no momento que ou uma vai ceder, ou as duas puxam e não vão chegar a lugar nenhum. Ou um vai derrubar o outro. Ou um vai derrubar o outro. E então, assim é uma amizade. A amizade, ela não pode ser cada um indo para um lado. Tem que ser os dois no mesmo objetivo. E nós precisamos compreender de uma vez por todas que os amigos de verdade não são aqueles que validam os nossos erros. Entendeu? Mas são aqueles que falam na tua cara mesmo, você tá errado.
entendeu? São aqueles que falam, ó, você tá errado, mas vamos se consertar, vamos continuar caminhando, entendeu? Te mostra na palavra, olha, tá vendo? A palavra diz isso que você tá fazendo não tá aqui, entendeu? Então, esse é um amigo de verdade. Eu me recordo de uma situação onde a pessoa ficou extremamente chateada comigo porque eu falei para ela uma verdade, e foi uma verdade espiritual. Falei, olha, você é uma bênção. O que Deus tem para fazer na sua vida é gigantesco. Só que você não vai atingir aquilo que Deus tem para a tua vida se você continuar caminhando com essas pessoas. E a pessoa ficou brava comigo e continuou andando com as pessoas que ela estava. Essa pessoa, ela se afastou da presença de Deus. Ela começou a andar com quem bebe, com quem ia para rolezinho, tudo. E assim, ela deixou de viver tudo aquilo que Deus tinha prometido para ela, para viver a vida da forma que ela queria. Na verdade, nem sei se ela queria, né? Porque muitas vezes não é o que a gente quer, mas as pessoas pintam a situação de tal forma que você olha para aquilo e parece bom. Entendeu? Aquilo deixa de ser errado para você, que é o que a gente fala de contaminação. Né? Quando entra uma contaminação, às vezes até os nossos valores eles são colocados em dúvida, entendeu? Então, uma das grandes verdades espirituais é que nós precisamos ter ao nosso lado pessoas que são pessoas de Deus, entendeu? Então, eu lembro até que a palavra ela vai falar a respeito de Absalão, e Absalão ele era um cara extremamente manipulador. Entendeu? Que ele se juntava com sábios com palavras de sabedoria, se juntavam com os loucos com palavra de loucura e se juntavam com os sensatos com palavras de sensatez. Entendeu? Então ele fingia dava uma de bom moço para enganar as pessoas. Entendeu? Então tem muitas pessoas que, na verdade, são assim, elas se aproximam da gente para usufruir daquilo que a gente tem, mas no fundo, elas não têm nada para agregar. Entendeu? Mas, na verdade, elas vêm não para agregar, mas para subtrair. Então, da mesma forma que Deus nos mostra pessoas que são bênção na nossa vida, o diabo também quer levantar pessoas que não vão ser bênção nas nossas vidas. Entendeu? E aí cabe a nós entender, entendeu? Julgar, né? Cabe a nós julgar se aquela pessoa vai ser bênção para a nossa vida ou não. Porque um amigo faz toda a diferença nas nossas vidas. Tanto que a palavra vai nos dizer, né? Que as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, se você tem um amigo que tem um papo torto, logo você vai ter um papo torto também. Isso começa a contaminar. Eu parto do princípio assim, a pessoa ela não é amiga do Senhor, ela não caminha com o Senhor, então ela não serve para andar comigo. Por que não? Porque eu sei que aquilo que ela vai derramar sobre a minha vida não é aquilo que o Senhor vai querer que esteja na minha vida. E eu ia citar esse versículo exatamente agora. Porque assim, né? Tem pessoas que elas não compartilham daquilo, sabe? Mas ela te ouve. Sim, eu tô falando assim. Você entendeu? Então é assim, o ponto alto de uma amizade é isso, entendeu? Eu posso conversar com uma pessoa, entendeu? Mas ela me ouve. Então, sim, ela vem pedir conselhos pra mim, eu dou conselhos do Senhor pra ela. Sim. É quando assim, tipo, bem que eu sou o ponto alto da relação. Agora, a pessoa não pode ser o ponto alto, que não tem nada pra agregar na minha vida, e ser o ponto alto da relação na minha vida. Pra mim, a amizade é algo assim que eu seleciono muito. Por quê?
Porque não é qualquer pessoa que pode estar do meu lado. Eu preciso de pessoas que eu vou poder contar, que eu vou poder compartilhar alguma situação. Porque, assim, de verdade, eu não consigo chegar numa pessoa e falar assim, olha, tá acontecendo assim, assim, assim na minha vida. Preciso que você me ajude, olha, eu preciso de um conselho. Eu não sou desse jeito. A pessoa tem que chegar na minha cara e falar, e aí, o que é que tá acontecendo? Pra aí eu começar a falar. Porque se for, eu chegar na pessoa... Que você nem precisa falar, né? Exato, tem amigo que a gente não precisa falar. Então, assim, tem pessoas que elas nos consideram amigas, a gente fala que é amigo, mas ela vem atrás da gente e a gente que entrega os conselhos, que pega, que dá o apoio e tudo mais. E, assim, não significa que aquela pessoa, a mesma pessoa que enxerga a gente desse jeito, a gente vai enxergar também. Porque... Não é assim. A gente tem que... Não tô falando, vocês não podem ter amigos que são fora da presença de Deus, que não conhecem Jesus. Não. Tô te falando que a gente não pode ter isso. Não pode ser uma pessoa que te influencia. Né? Exatamente. Não pode ser aquela pessoa que é a mais importante da minha vida, minha melhor amiga, best friends forever. Né? Quando é um amigo neutro, beleza. Agora, quando é uma pessoa que tem uma certa influência sobre você... Aí já não dá. Aí já não dá. Tem respeito. A pessoa que tem um respeito, que tem um entendimento, que vai respeitar o seu relacionamento com Deus. A pessoa pode até não querer se envolver, mas também não vai ficar falando contra. É que vai chegar uma hora que quando assim, não tem propósito, Deus tira, né? Exatamente. Deus manda pra longe. Até porque assim, vocês podem até não, sabe, entrar numa discordância, brigar, mas com o tempo vai afastando, pouquinho a pouquinho. É assim mesmo. Quando o Senhor ele não tem mais um propósito ou o propósito já se cumpriu, a pessoa se afasta. Então, por exemplo, eu tenho amigas da época da escola. E assim, que na minha cabeça naquela época iam o resto da minha vida. A gente ia fazer viagens juntas pra fora. Pra vida. Bem isso. Na minha cabeça ia ser assim. A gente ia viver a maior história de amizades dos best friends. Só que assim, passou um tempo, a gente saiu da escola e a gente foi se afastando. Mas porque a gente brigou? Não. Se a gente sentar pra conversar hoje, vai ser como se fosse daqui a 4 anos atrás, como a gente sentava e conversava. Por quê? Porque não significa que a pessoa ela não está no momento da sua vida hoje, que significa que você tem que obrigá-la a estar aqui. E se o Senhor pegou e afastou, para que elas pudessem conhecer Jesus para depois voltar a caminhar comigo? Entende? Tudo é uma questão da gente parar e observar, de prestar atenção, de entender os momentos, entender aquilo que o Senhor ele tem para fazer naquela hora. Porque se eu pegar e forçar algo para agora com as minhas amigas, eu sei que vai dar ruim. Por quê? Porque uma tem gênio forte, a outra ela tem uma vivência totalmente diferente. A outra, eu não vou falar, mas assim, sabe? Cada um, eu não vou falar porque a gente tá na internet, né? Então, assim, cada um é uma coisa. Então, não tem como eu pegar e forçar algo. Se lá na frente, daqui... Não vamos colocar muito tempo aí, não, porque o Jesus tá voltando, eu quero que elas conheçam Jesus antes, né? Então, vamos supor, daqui 1 ano e meio, 2 anos, que passa rapidinho, Jesus pegar e abraçar elas e elas começarem a caminhar com Jesus. E se ele quiser trazer elas pra cá, eu ia ficar muito feliz. Agora, o fato de sentar e aconselhar, eu sei que não ia ser eu, porque com meus amigos eu fico meio assim, né? Então, arranja jeitinho pra poder falar e tal. Tem coisa que a gente fala na lata, mas tem coisa que a gente... Então, né, desse jeito. Aí ela vai me trazer uma situação da família dela que tá mal caos lá. Aí eu vou falar assim, não, amiga, vamos sentar e vamos chorar. Vamos fazer o quê? Não tem. Ou esse afastar também é um processo que você precisa passar. Eu tive que passar por esse processo. Eu tive que passar por esse processo de descontaminação. Como que fala, Faune? Essa palavra mesmo? Período detox. Esse período de detox, tirar toda a sujeira, tirar toda a influência. Porque, querendo ou não, principalmente quando a gente é adolescente, a amizade do amigo, o amigo... É que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque tem gente... O amigo importa muito pra gente. Tem gente que tem acesso à nossa alma, né? Isso é extremamente perigoso. Quando você tem um amigo que tem acesso à tua alma, ele não pode ser um... Sabe, acesso à alma, deixa eu expressar melhor, né? O acesso à alma que eu falo é a pessoa que você leva muito em consideração aquilo que ela fala, muito em consideração aquilo que ela é. A opinião dela é muito importante para você. E quando essa pessoa é uma amizade de Deus, ela sabe que ela tem esse lugar na sua vida e ela não abusa disso. Mas a todo momento
entendeu? Então teve pessoas que eu falei, olha, o que você está vivendo, você deve agir assim, 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 mas não vai pelo que eu tô falando, não. Entendeu? Vai orar e vai ver o que Deus tem para você nessa situação. Entendeu? E aí teve uma vez a pessoa falou, mano, então, vem aqui, vamos lá. Eu venho conversar com você porque eu dou credibilidade pro que você fala. Mas você só me manda orar? Aí eu falei, então, é porque a oração, entendeu? Ela tem poder. Entendeu? Então, melhor que eu te falar é o próprio Deus falar para você. Entendeu? Então, tem horas que eu tô te dando uma receita que serve para mim. Eu falei, ó, eu tenho muito temor em falar algumas coisas a respeito da sua vida, entendeu? Porque eu não sei se é o que Deus tem para você. Entendeu? E aí chegou um tempo onde veio me pedir um conselho. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte. Aí eu orei com ele, tudo bonitinho. Falei, ó, agora vamos lá. E aí ele foi falando e o Espírito Santo foi se movendo ali no meio e deu a direção. E aí ele compreendeu e foi praticar e deu tudo certo, sabe? E esses dias eu tava vendo na internet, a gente precisa modificar os nossos conceitos de amizade, porque esses dias eu vi um post na internet e eu até chorei. E olha que eu sou difícil de chorar. Mas assim, eram 3 casais de amigos e os 3 já eram casados há um determinado tempo e não conseguiam. Tipo assim, era uma situação nos 3. Os 3 casais não conseguiram engravidar. E já estavam tentando há algum tempo que eu digo é mais de anos. E aí eles começaram a orar uns pelos outros. Entendeu? Então juntaram ali na cúpula, né, dos amigos. E eles começaram a orar, os 3 casais, tudo, orando por aquilo. E aí um engravidou. E aí os outros não ficaram tipo, ah, nossa, engravidou, meu, por que não foi a gente, não sei o que, sabe? A gente orando pela vida deles, eles não devem estar orando pela nossa, porque só aconteceu na deles, não teve isso. Ela falou, os 3 casais ficaram muito felizes e tudo mais. E aí veio o outro casal engravidou de gêmeos ainda. Você vê que Deus, quando abre a sementeira, ele abre de vez, né? E aí o outro casal engravidou também e ficou um. E aí quando nasceu o primeiro casal que engravidou, depois nasceu o outro casal que teve gêmeos, e o outro ainda não tinha nem a semente não tinha nem germinado. E aí, um tempo depois, os 2 casais se juntaram para orar por aquele que ainda não tinha acontecido o milagre. E logo depois, esse outro casal engravidou. Entendeu? Então, eu achei uma amizade super linda e eu chorei por isso, porque assim, foi algo genuíno. Entendeu? Então, tipo assim, a dor uniu os 3 casais, e aí o posicionamento deles foram continuar orando, e aí oraram, beleza, um aconteceu, não houve sentimento porque aconteceu na tua vida e não aconteceu na sua glória. Isso, e aí continuaram orando, o outro engravidou, e aí um não. E aí esses outros 2 que já tinham experiência com esse milagre, foram habilitar esse milagre na vida do outro. Então, assim, o tipo de amizade, ele vai determinar muito aquilo que a gente vai viver. Entendeu? Então, assim, tem gente que não serve para ficar perto da gente. Tem gente que a gente precisa romper relacionamento para ontem. Entendeu? E, assim, eu sei que romper relacionamento é uma coisa extremamente difícil. Entendeu? Então, você chegar lá e falar, vamos fazer o seguinte, vai cada um pro seu lado. Você segue sua vida e eu sigo a minha. É algo extremamente difícil, né? Principalmente quando é uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você tá ali caminhando há anos, mas chega um tempo que você precisa se ausentar dessa amizade para você viver coisas novas, né? E até mesmo para você dar habilitação
para vir novas amizades que vão agregar novas coisas na sua vida. Principalmente que essas amizades sejam pessoas de Deus, que tenham o mesmo princípio, que tenham uma palavra amiga, um conselho, sabe? Pessoas que no momento de dificuldade vão orar pela sua vida. Lá no Salmos 1, peraí que eu tô abrindo aqui para ler para vocês. Nossa frente na mesa dos escarnecedores. Salmos 1, ele fala assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos do mal, mas que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com aqueles que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e noite. Então, assim, aqui ele deixa claro pessoas que a gente precisa ter ao nosso redor. Então ele fala: bem-aventurados aqueles, felizes são aqueles que não andam com as pessoas que desprezam a presença do Senhor, que não se importam com a presença do Senhor. Porque se você tem um amigo onde ele é muito importante para você, aquilo que ele fala é muito importante, a forma que ele se sente é muito importante, e você dá essa liberdade para ele na tua vida, e você dá esse acesso para ele para entrar na tua vida, e você começa a caminhar com o Senhor, você começa a ficar aflito. Por que fica aflito? Porque, mas Deus tá me falando isso, mas fulano fala de tal forma, eu gosto de fulano, eu considero aquilo que ele fala. Então você fica dividido. E assim, a gente não tá aqui pra gente ficar dividido. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve a qualquer outro demônio, ou seja lá o que for, ou pessoa que você definir na sua vida. Ou é Deus, ou é outra coisa. O Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém, ele não divide o espaço dele com ninguém. Ou é Deus ou é Deus. Se não é Deus, vai ser qualquer outra coisa no lugar de Deus. E aí você não vai depois poder chorar e falar, ai, não sei o que e tal, e se lamentar por aquilo que você está vivendo, pelas consequências que você está vivendo da escolha que você escolheu. Por quê? Porque você escolheu esse caminho. Agora você lide com as consequências e, pelo amor de Jesus Cristo, volte para Jesus, porque ninguém merece viver sem Jesus. Ninguém merece. E assim, na palavra de Deus diz que Abraão, ele foi reconhecido como amigo de Deus. Nós precisamos ser reconhecidos como amigo de Deus. Se eu sou amiga de Deus, eu tenho conselhos para dar para os meus amigos que vão vir do Senhor. Entendeu? E ele me aconselha, ele vai me ensinar, e ele vai levantar pessoas para andar perto de mim que andam com ele. Porque ele nunca vai pegar e permitir que a gente vive com pessoas que vão influenciar a gente. Se ele vê que influencia, ele levanta os nossos pastores que apacentam a gente e fala, isso tá errado. Fulano fala assim com você e você pega e leva pro seu coração. Olha, isso não tá dando certo. Isso aqui você considera tá entrando contaminação dentro do teu coração. Fulano age dessa forma, você muda completamente quando fulano chega. Não é desse jeito. E aí a gente pega e cabe a nós pegar e filtrar isso. Eu quero isso na minha vida ou eu não quero? Eu vou permanecer andar dessa forma ou eu não vou? Porque se a gente parar e imaginar assim um contexto inteiro, a gente tem uma direção do Espírito Santo. Então, quando foi a época da pandemia, minhas amigas se afastaram. Eu não respondia no WhatsApp, elas não conversavam direito, a gente se afastou, a gente não brigou, a gente não teve nada disso. A gente só, pelo período, pela situação, a gente acabou se afastando. E eu falei pro Senhor, eu quero uma amizade, eu quero alguém que eu possa contar, porque eu não tenho amigo. Falei, a Vitória, ela é minha amiga, minha melhor amiga, nasceu desde a barriga, se não fosse também, né, ia ser estranho. Então, assim, eu tenho ela como minha amiga, a gente precisa de pessoas que a gente pode contar também, fora daqui. Eu tenho meus pais, eles são os meus amigos, eu tenho da minha família, mas eu quero uma amizade. Alguém que eu possa contar, alguém que vai ser do Senhor e tudo mais. E foi quando a Ana começou a andar com a gente. Simplesmente assim, a gente conhecia ela desde bebezinho. E a gente se afastou, a gente não cresceu junto. A gente viveu pouco tempo quando a gente era pequeno. E a gente se afastou. Tanto que quando a gente voltou a conhecer ela, a gente não voltou, nossa, melhores amigas. Não foi desse jeito. A gente voltou, foi conhecer de novo. Eu nem lembrava da Ana Paula, gente. Eu fui lembrar dela, sabia que eu já tinha visto ela em algum lugar e tal. E aí depois eu fui lembrar da foto que a gente tinha quando a gente era pequena. As duas, eu e Vitória no carrinho careca, Ana Paula desse jeito, com o cabelo dividido no meio, duas Maria Chiquinha assim, os dentinhos maiores da frente, tá muito engraçado. E foi isso. Aí a gente tinha outra foto que a gente tava na cama, e aí eu lembrei dela nesse período. Você não vai lembrar dela porque antes você não era nascido.
A gente já se conhecia, só que a gente não andava junto. E aí a gente foi conhecer de novo e tal. A gente passou um tempo lá na outra igreja que a gente frequentava. E a gente se conheceu e tudo mais. E eu olhei assim, só que não foi aquela coisa, ai, amiga. Não teve essa. A gente tinha acabado de conhecer ela de novo. A gente foi, conversava, a gente fazia o ministério junto e tudo mais. Só que quando ela veio pra cá, que a gente veio pra cá e tal, e ela começou a congregar aqui, foi onde o Senhor ele estabeleceu uma aliança. E aí foi nesse período que ela chegava na gente, contava as coisas, a gente contava as coisas pra ela, e assim tá indo até hoje. Então assim, o Senhor ele prepara as pessoas pra caminhar junto conosco. Às vezes a gente tem a mania de, eu quero escolher. Só que aí a gente vai lá e escolhe errado. A nossa escolha é pior. Exatamente. Aí depois fica, Senhor, mas não sei o quê. Mas você escolheu. Se você escolheu, você pega e você cumpre as consequências. Você vai fazer o quê? Vai pegar e vai ficar chorando? As consequências tá aí. Ela querendo ou não, ela vai permanecer. E aí cabe a gente. A gente vai passar essas consequências sozinho ou nós vamos passar com o Senhor? Porque tem essa escolha. As amizades, elas influenciam muito nas nossas vidas. Mas o fato de influenciar não significa que tudo a gente tem que aceitar. A gente conversa e a gente fala, Ana, eu vou orar nesse sentido. Vi, eu vou orar. Por quê? Porque se o Senhor tem realmente aquela decisão, aquela opinião, ou seja lá o que for, ele vai falar para mim. A gente até comentou no programa passado, não sei se você lembra, a Ketri falou, a palavra de Deus falou desse jeito. Mas Deus falou diferente para Sara. E aí, o que a gente faz? As duas vai orar, ver o que tá certo. Por quê? Porque o Senhor não é Deus de confusão. Aquilo que tiver certo, Ele vai falar. Ele vai nos conduzir segundo aquilo que é a vontade dEle. E é da mesma forma, eu não tenho que acatar tudo que a Ana fala. Por quê? Porque pode ser que às vezes, por a gente ter a proximidade de ser amiga, ela fala algo que ela quer. Então, algo que ela acha, uma experiência que ela teve de vida. E se Deus não tiver isso pra minha vida? E eu pegar e acatar isso pro meu coração e começar a viver da forma que ela falou e o Senhor pegar e brigar comigo porque eu não orei. Mas também é muito legal, muito bacana quando a gente tá orando acerca de uma situação e Deus vem te dar a resposta e você tá numa conversa com seu amigo e ele acaba afirmando aquilo que Deus já tinha falado com você no seu secreto. Isso é muito bacana. Sim. Exatamente. Porque assim, quando eu vou pegar e eu vou falar alguma coisa com a Ana ou vou falar alguma coisa com a Vitória, aquilo que o Senhor, eu falei assim, o Senhor me falou assim, assim, assim. Ponto. Aí eu falei, olha, eu deixo bem assim na frente, que é pra entender. Eu estou falando isso, eu não concordo com isso. Eu não acho que tem que ser assim. Eu deixo bem claro. E aquilo que o Senhor falou, o Senhor me falou um dia assim, 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 eu não acho que tá certo. Mas assim, quando é algo que é meu, eu falo, eu não acho que é dessa forma. E aí, o que elas fazem, eu não sei. Eu sei que eu oro. Quando elas vêm falar, eu não acho que é desse jeito. Aí eu pego, eu oro, pergunto, e aí, Senhor, o que o Senhor quer fazer? Como o Senhor quer fazer? Elas falaram desse jeito, mas como é que o Senhor está enxergando isso? Porque a nossa amizade, a nossa base, o nosso fundamento, não é a gente escolheu, mas o Senhor escolheu essa aliança. Entende? Outro exemplo que a gente tem aqui na igreja é a amizade dos meus pais com o presbítero Felipe e com o diácono Lincoln. De anos. E mais algumas pessoas que tiveram naquela época, mas que estão aí, conversam e brincam e zoam e faz de tudo, entende? E assim, eles pegam e falam assim, Gia, eu não acho que é dessa forma. Não, Diego, não é desse jeito. Eles não pegam e falam assim, acatam, não. Tanto de um lado, tanto do outro, eles vão, oram e falam, realmente, isso você estava certo. Não, o Senhor, ele não me falou isso não, como é que fala? Não testificou. E aí vai nisso, porque a amizade com o Senhor, ela é importante. Ela é a mais importante que a gente precisa ter. E aí, as pessoas que ele traz para andar com a gente, elas precisam estar andando com ele também. Porque se não andar com o Senhor, o que elas vão trazer pra gente? Não significa que ele não vai trazer pessoas que... Exato, não vai frutificar. Vai ter alguma falha, sempre vai ter alguma coisa. A porta tá meio suada, hein? E assim... Quando ele traz pessoas que não são de Jesus para poder andar conosco, ele não traz com propósito a gente se aconselhar na pessoa, mas dela buscar conselho na gente para que ela possa ser transformada pelo Espírito Santo, para que ela possa começar a caminhar com o Senhor.
É diferente. Nem todas as pessoas que a gente considera amiga, considera a gente amigo também. E tem gente que considera a gente amigo e a gente não considera essas pessoas amigas. E tá tudo bem. O fato é que a gente precisa respeitar, a gente precisa honrar. E o Senhor, ele pode usar essas pessoas da maneira que ele quiser. Porque ele usa quem ele quer, da forma que ele quer, do jeitinho dele. A gente não pode limitar o Senhor e falar, só ouço Deus quando o Founder fala comigo. Só ouço Deus quando a Lana falar comigo. Não. Eu ouço ele quando ele falar. Se ele pegar e mover alguma árvore aí, sair um monte de passarinho, ele quiser falar que ele me ama, e aí? Entende? É da maneira que ele quer. E as amizades, elas precisam ser do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. O defeito do Fauner, ele vai agregar em alguma coisa na minha vida. E o meu defeito também vai agregar alguma coisa na vida do Fauner. Um ajuda o outro. Nem que seja para aprender a ser mais paciente. É isso mesmo. Nem que seja para poder... o Senhor tá tratando essa impaciência. Pois é, vai andar com uma pessoa mais lerdinha. Você tá muito rápido aí, eu quero desacelerar. Por exemplo, Deus, desde que eu nasci, ele testa a minha paciência com a Vitória. Ninguém merece, ninguém consegue ser tão chata, mas tão insuportável que nem a Vitória, gente. Não existe ninguém na Terra. Se Deus não tivesse criado duas da gente, eu ia ficar, tomara que... Eu já ia ficar preocupado se tinha mais uma Vitória aí pelo mundo. Porque, gente do céu, ninguém aguenta. Se vocês não conhecem, vocês não caminham, mas quem andou, quem viveu com ela, sabe muito bem como ela é. Ela é muito chata. Hoje ela tá mais assim, né, mais ou menos, mas antes, Jesus Cristo. Às vezes ela pega pra provocar, pra encher o saco da gente. Eu achei até que era ela, já tô falando de você. Não cai, não, eu vi. Então, assim, às vezes ela pega pra provocar a gente e não quer ser provocada. Eu tava falando de você agora. E não quer ser provocada. Simples assim, não quer que a gente pegue e retribua do mesmo jeito a brincadeira que ela tá fazendo. Ai, mas eu não gostei do jeito que você falou comigo. Ô, mãe, é muito injusto isso, mãe. Não dá. A Sara tá me irritando, não é desse jeito, Fauna? É desse jeito. Compra um docinho pra mim. Então, minha blusa? Quero um docinho. Então, aí a gente pega e fala o quê? Jesus Cristo me dá graça. Porque não tem outra coisa pra gente falar. Se a gente pedir paciência, vai usar mais ela pra poder trazer situações pra gente ter paciência com ela. E é algo assim que eu já tenho, já entendi, já compreendi. A gente relaxa aí e tá tudo certo. Então, a gente precisa se cercar de pessoas que caminham com Jesus. Entende? Porque por mais que a gente não possa ver como amigo, a gente vai ter pessoas que vão ser usadas pelo Senhor. Com um abraço, com um olhar, com um eu te amo. Entende? Com gestos de carinho. O Senhor, ele usa as pessoas. E a gente precisa ter amigos que agradam ao Senhor. Precisa ter amigos que andam junto com o Senhor. Porque se não andar junto com o Senhor, do que vai adiantar a gente estar perto? Do que adianta a gente ter pessoas perto da gente que, ao invés de chegar numa situação onde a gente está complicada, todo mundo aqui é jovem, então vamos supor, eu tô em dúvida de que decisão eu vou tomar, se eu vou permanecer nesse trabalho ou se eu vou sair do trabalho. Pegar e te incentivar a você sair do trabalho para você ficar em casa com as pernas pro ar. Isso é de Deus? Ou te incentiva a pegar e enrolar o seu patrão? Faz mais 1h30 de almoço, 2 horas de almoço, não tem problema não dá nada. Não pode chegar 15 minutos, 20 minutos atrasada, porque não tem problema. A gente não precisa se cercar de pessoas assim. Ou pega e responde o seu patrão de qualquer jeito, não se submete à autoridade dele não, fala de qualquer jeito com ele. Entende? A gente não precisa de gente assim. A gente precisa de pessoas que nos ensinam. Olha, eu cheguei atrasado, toma cuidado para na próxima vez você não chegar atrasado. Mas foi uma vez só, não importa. Toma cuidado. Exato, toma cuidado. Você passou 1 minuto, da próxima vez você sai 1 minuto antes pra você chegar aqui no horário. Bate o ponto certinho, entende? Olha, o seu patrão falou desse jeito, realmente não foi de uma forma legal que ele falou, não foi legal a forma que ele tratou, mas não age desse jeito mais não. Respira, ora e pede pro Senhor colocar as palavras na sua boca. Porque as pessoas que elas caminham com Deus, ela nos incentiva a cumprir princípios espirituais. A gente não precisa quebrar princípio espiritual. Porque se a gente quebra os princípios espirituais que são pequenos, os grandes também a gente vai quebrar. Pode falar. A gente tem que tomar cuidado com amizades que validam
que validam os nossos erros. Sim. Não Porque tem problema, não. a gente não precisa de pessoas para nos ajudar a ser pior que nós somos, né? A gente precisa de pessoas que nos ajudem a melhorar. Então, quando uma amizade é de Deus, ela não vai validar os seus erros, mas ela vai te incentivar a melhorar. Entendeu? Então, há momentos na nossa vida em que a gente precisa fazer um balanço da nossa amizade. Falar o que essa amizade, o que essa pessoa tem me agregado. Entendeu? Aí você vê lá, uma pessoa não te dá um conselho decente, não tem uma vida decente, só fala com você para te trazer problema, e aí depois você fica até chateado com os problemas que essa pessoa se enfia, entendeu? E aí você chega ao ponto assim de você falar, essa pessoa não tem nada para me agregar. Isso significa que já deu a hora de você procurar novos amigos. Eu lembro uma vez, assim, que logo que eu tava Deus tinha falado comigo, eu tava afastado, Deus tinha falado comigo, tudo, e chegou um dia que Deus abriu os meus olhos para eu ver quem eram os meus amigos. E eu não gostei do que eu vi. E eu saí de perto deles. Eu saí de perto deles, começou a abrir os caminhos assim para eu voltar para Jesus, sabe? Então, teve amigos meus que Deus mandou para longe e a gente nunca mais se falou. Sabe? Amigo que eu considerava amigo mesmo, chegado. Entendeu? Deus mandou para longe. Porque a gente precisa entender que amigo é mais que relacionamento, é aliança. Entendeu? Jesus ele fala para os seus discípulos: olha, eu já não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigo. Entendeu? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tudo que o meu pai tem me dado, eu tenho entregado a vocês. Entendeu? Então, assim, eles melhoraram com a companhia de Jesus, né? Nossa, você está comparando Jesus com os nossos amigos? Porque tem amigos que nos aproximam de Jesus. Entendeu? Não tem nada, tem uma coisa mais gostosa quando você senta com um amigo e você começa a falar, mano, nossa, eu tava lendo a palavra desse dia e Deus falou isso comigo. Ele fala, nossa, Deus falou isso comigo. E aí, às vezes, vocês são amigos tão unidos que aquilo que Deus falou para um completa e acrescenta na vida do outro, sabe? E aí se torna ali um negócio legal. Eu lembro que eu tive, na adolescência, eu tive uma amiga que a gente orava muito um pela vida do outro, entendeu? E o que fortaleceu a gente nesse período foi um período assim de uns 6 meses e tal, foi as orações que um fazia pelo outro, entendeu? Então Deus sustentou e deu graça para nós dois ali, porque a gente estava passando por um momento muito difícil. E aí é muito engraçado, né? Que, sei lá, enquanto um amigo fala, foge de casa, não sei o quê. Eu falei, não, vamos orar que Deus vai entrar nessa situação. E aí eu falei, não, então, essa situação, eu não vou ficar recebendo oração de graça, né? Eu falei, não, também vou orar pela sua vida, e nessa situação e tudo, Deus também vai entrar e tal. E a gente passou 6 meses orando um pelo outro e era muito legal que a gente sentava para conversar e a gente começava a conversar a respeito de Deus, da palavra, de ministração, de coisa que a gente aprendia, sabe? E era a gente começar a falar da palavra, quando a gente ia ver, escurecia assim, falava, nossa, eu preciso ir embora, já escureceu e tal. Então era muito legal. Às vezes a gente tava saindo do culto, a gente ia deixar ela na casa dela, e aí a gente ficava na frente da casa dela em pé, conversando assim, mó cota, chegava a perna doer de tanto que a hora tinha passado e a gente não tinha percebido, sabe? Então é gostoso quando você tem uma amizade que tem um propósito, e esse propósito é bom. Porque teve um rei de Israel que os sábios eram uma comitiva de pessoas que realmente, os anciões, né, que eles tinham mais sabedoria, mais conhecimento,
tudo, né? E eles tinham essa cúpula e os anciões deram esse conselho para ele e ele foi perguntar para os amigos. E os amigos deram um conselho totalmente diferente que os sábios deu para ele. E ele conseguiu destruir todo o reino, sabe? Conseguiu destruir aquilo que Deus colocou na mão dele, porque ele não sabia ouvir. Então, um excelente amigo é um excelente ouvinte, entendeu? Mas também um excelente amigo é aqueles que têm palavra de Deus para sua vida. A Catherine falou, aconteceu comigo também, o Senhor tirar da minha vida pessoas que eu achei serem meus amigos, quando na verdade só estavam nos levando para fora da presença. A Catherine comentou lá da praia que ela já teve amigos que ela achou que eram amigos de verdade, mas ela acabou se afastando porque ela percebeu que não vingava, não ia para frente. Então é isso, a gente ter pessoas ao nosso redor que quer ser um excelente amigo, tem a palavra de Deus, entendeu? Quanto mais próximo de Deus você for, melhor amigo você vai ser para seus amigos. E seus amigos precisam ter esse conhecimento. E seus amigos precisam ser assim também, pessoas que buscam a Deus, porque eles, no momento que você precisar, eles também vão ter palavra de Deus para tua vida. É isso, gente. O mais legal é que não precisa correr atrás de amigos. Jesus vai acrescentar. Isso é o que eu ia falar agora. Ela Pedro, acrescentou. que a gente tem que parar, a gente quer ter essa amizade, não? Todo mundo quer ter um amigo assim na vida, para chamar de irmão, como o próprio Provérbios fala, né? Lá em 17:17. Em todo tempo se tem um amigo, mas na dificuldade se faz um irmão. Mas a questão é, a gente não escolhe a dele, não é no nosso achar. O Senhor prepara essa amizade pra gente. Sim. Então a gente vai orar e vai acontecer naturalmente. Você não tem que forçar nada, você não tem que se moldar nada, você não tem que querer pegar aquela pessoa e forçar ela a se encaixar na sua vida. Não, não é assim. É buscar no Senhor e Ele vai entregar. É verdade. No tempo certo. Porque às vezes No também tempo você dele. você tá aquela pessoa que liga muito pra opinião dos outros, então Aí- o Senhor vai te deixar um tempo sozinha, entendeu? Exatamente. É tudo no tempo dele. É isso mesmo, gente. É isso. Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo. Que Jesus possa ensinar vocês o que é uma amizade, como ser amigo do Senhor. E que Ele possa trazer para vocês pessoas que andam com Ele, que são amigos deles, para ser amigo de vocês também. Em nome de Jesus. O que vocês precisarem, chama a gente no direct, manda uma mensagem, não sei, faz alguma coisa, dá um sinal de vida para que a gente possa ver que vocês estão acompanhando a gente, que vocês estão assistindo, que Jesus está falando com vocês, tá bom? Deus abençoe. Sábado que vem tem mais. Você tem uma pergunta? Quero contar um negócio. Você quer contar uma coisa? Pera aí que o Thiago quer contar uma coisa. Venha. Demorou pra decidir. Ah, mano, é que eu tava pensando. Só depois que eu percebi que uma ligou a outra, tá? Tá bom, vamos lá. Em 2016, no 6º ano, eu sempre fui de ter um grupo de amigos pequeno na sala por conta do problema que eu passei lá, que eu contei. Então, era tipo 2, 3, sempre tipo, muito fechado mesmo. E tinha que ser tipo íntimo mesmo, pra poder. Íntimo, no caso, né? E era sempre eu e mais 2. E tipo, parecia uma amizade tão, sabe, tão legal e tal. Tipo, tudo que eu lembro foi um amigo que ele pegou e falou: eu não gosto de virar pra você e falar, você é meu amigo, te amo, cara, você é meu melhor amigo, porque eu acho falsidade. Aí quando eu vi isso eu falei, cara, depende do jeito que você fala. Só que aí, mais tarde, esse amigo veio e traiu a gente. Traiu a gente. Ele começou a falar... exatamente. Ele começou a falar pro outro amigo que eu falava mal dele, e pra mim, Que coisa de... que outro amigo Olha. falava mal de mim. No 6º ano. Nossa, isso aí é coisa que menina faz. Que coisa feia. E aí, tipo, cara, eu lembro do dia como se fosse hoje, mano. Porque eu fiquei mal, de verdade. Ao ponto de, tipo, porque eu acabei acreditando e eu falei um negócio, tipo, porque eu fui na dele, eu acreditei. E eu era mente fraca. Vamos bater nele, Thiago. Vamos se juntar, vamos quebrar ele. Brincadeira. Não, Paulo, depois das pés de perdão. É só brincadeira. É brincadeira, viu, mano? E tipo
tipo, eu lembro que um dia eu fiquei muito chorando e tal, tal. Aí eu virei pro outro, porque eu tinha falado alguma coisa e ele ficou sabendo. Aí ele foi pra diretora, a diretora foi na sala, chamou. Eu lembro que a única coisa que eu conseguia saber foi chorar e perguntar pro outro, ele ainda queria ser meu amigo. Aí ele falou, tá bom. E aí foi pra frente. Aí esse amigo que continuou, chegou um tempo que Deus tirou ele da minha vida. O que continuou, Deus tirou os dois. Não o que traiu, Não que né? traiu. Ah, Ele tirou o que traiu naquela época, mudou até de sala. que pena, E né? o- Olha, Ah, poxa vida. E. Amém. E o outro, ele, depois de um tempo... Tipo, ele ficou bastante, sabe? Foi tipo um amigo muito próximo que eu tive e tal. Só que, tipo, chegou uma hora que não tava mais batendo. Sabe? Tipo, Sei ele vinha como é. falar comigo por interesse de uma amiga que a gente tinha em comum, que ele gostava dela. Aí, tipo, chegou a hora que eu comecei, eu não gostava mais. Tipo, ela vinha falar dele, ele vinha falar dela, falar, mano, vocês que se Oxi, não lasquem. sou pombo correio, oxi. É que na época eu não era cristão, eu falei, mano, vocês que se lasquem, mano. Corta o papo com ele, manda ele se catar. Oxi. E, tipo, ele tirou isso, tipo, mano, Que eu bom. olho e eu falo, cara, foram tempos legais, mas, sabe, tipo, Deus tirou, se Deus tirou, tem um propósito, sabe? Tipo, eu entendo. E hoje você tem o Fabinho, né? É. Meu irmão. Mó Fabinho é legal ele, né? Cara, no começo eu fui muito idiota, cara. Mas com o tempo, tipo, hoje tá legal, tá melhorando. Ah, vai melhorar. Amém. Vai. Em nome de Jesus, eu É que o quero. Fábio ele é mais fechadinho, mas depois você vai ver, ele é palhaço demais. Dá pra ver um pouquinho já. Ele é muito palhaço. Depois que ele pega intimidade, então, filho, segue e se segure, viu? Amém. Vamos. Gente, é isso. O Senhor, ele tem um propósito para todas as coisas, entende? E tudo aquilo que ele precisa fazer, em tempos ele ensina algo pra gente, ele direciona a gente em alguma coisa, ele nos amadurece. E assim, chega um momento que a gente não pode ter amigos que vão fazer a gente viver a nossa infância. Mas a gente tem amigos que tem que viver a fase futura que a gente tem vivido. Se é a adolescência, se é a juventude, se é a vida de adulto. Mas é amigos para todas as coisas, tá bom? Em todo tempo, da maneira que o Senhor deseja que ande com a gente, tá bom? Hoje tem culto às 8 horas da noite, aqui na Estrada do Campo Limpo, 2665, tá bom? Sábado que vem nós estamos aqui de novo, a partir das 4:30 da tarde, tá bom? É isso, Deus abençoe a vida de vocês e até sábado que vem. Tchau, tchau!